Força e honra, guerreiro! Iniciando então a Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E agora eu te pergunto, você já se inscreveu no canal? Já deixou ativa as notificações? Então não perca tempo e inscreva-se já, caso ainda não tenha se inscrito. Não esquece também de deixar seu like, de compartilhar com todo mundo que você sabe que precisa estudar esta lei. Aqui você tem aulas com direito descomplicado, em linguagem acessível, de concurseiro para concurseiro. Então, se você quer aprender com facilidade, pega na minha mão e vamos estudar, certo? Vamos iniciar então esta aula. A aula vai ser única e muito simples. Aposto que você não vai encontrar uma aula tão simples e tão objetiva, tratando da Lei 13.022 de 2014, a lei que institui normas gerais para as guardas municipais, que disciplina também o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, incumbindo as guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, a capacidade prevista em lei, a função de proteção municipal preventiva, certo? Sempre preventiva, não ostensiva, ressalvadas as competências estaduais e municipais, certo? O que diz o artigo 144? O artigo 144 trata a respeito da segurança pública, certo? Que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí você tem toda uma continuidade do artigo 144, trazendo a Polícia Civil, Brigada Polícia Militar, enfim. O parágrafo 8º em si diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispostos em lei. Qual lei? Esta que estamos tratando. E os princípios das guardas municipais, a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas, o patrulhamento preventivo, preste atenção nesta palavra, porque ela é importante, compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Já vamos falar o que é isto, o que é o uso progressivo da força. Você pode perceber em seguida que nós temos as competências. É competência geral das guardas municipais, a proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações no município. Os bens mencionados no caput, que seria o cabeçalho do artigo, abrangem os de uso comum e os de uso especial e os dominiais. E o que é bem dominial mesmo? Já falamos. São competências específicas: zelar pelo bem, equipamentos e prédios públicos do município, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população, colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Os bens dominiais, então, são os bens de patrimônio disponíveis, são aqueles que, apesar de constituírem um patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada ou um fim administrativo específico. Temos como exemplo os prédios públicos desativados. Então, estes são os bens dominicais ou dominiais, tanto faz a forma como for expressa, que a banca trouxer estará se referindo à mesma situação. Em seguida, nós podemos também perceber aqui o que significa o uso progressivo da força, denominando a força que é toda intervenção compulsória sobre os indivíduos ou grupos de indivíduos, reduzindo, eliminando a sua capacidade de autodecisão. O nível de uso da força é entendido desde simples presença policial em uma intervenção até a utilização de arma de fogo em seu uso externo, ou seja, o uso letal. E o uso progressivo, então, consiste na seleção adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Então, isso é usar progressivamente. Primeiro você usa algum meio disponível, sempre os bens moderados, certo? Colaborar, então, com a pacificação de conflitos, competência da Guarda Municipal, exercer as competências de trânsitos que lhe forem conferidas nas vias logradoras municipais, nos termos da Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, cooperar com os demais órgãos da Defesa Civil em suas atividades, interagir com a sociedade civil e estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos, por meio de celebração de convênios ou consórcios. Isso é importante, a banca pergunta. Então, como é que ela se associa a municípios vizinhos? Através de celebração de convênio ou de consórcio, certo? Em seguida, aqui nós temos que garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas.
encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Desenvolver ações de prevenção primária e violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários e atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando sempre pelo entorno e participando das ações comunitárias. A criação. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal. Perceba que é uma faculdade, ele pode ou não. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em municípios de até 50 mil habitantes, 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil e com menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no artigo do inciso 1. Temos aqui que 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior, e se houver a redução da população referida, em censo ou estimativa oficial da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é garantida a preservação do efetivo existente. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, perceba esta palavra consórcio novamente, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. E a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única, quer dizer que você é guarda municipal do primeiro nível da carreira até o último, não existindo escalas hierárquicas, ao menos no plano de carreira, certo? Na sequência temos as exigências para investidura, são requisitos básicos, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, além de aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social e de conduta ilibada, certo? Outros requisitos poderão ser estabelecidos também em lei municipal, a lei própria que cria a guarda, como por exemplo a lei 1935 de 2018, que cria a guarda municipal de Imbé, ou outras tantas outras que criam outras guardas municipais, certo? Temos aqui da capacitação. O exercício de atribuições dos cargos requer capacitação específica, então poderá ser adaptada à matriz curricular nacional para a formação em segurança pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança, o SENASP, do Ministério da Justiça. É facultada ao município o órgão da formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. A criação deste órgão, no caso, é possível para o município. Os municípios poderão firmar também convênios ou consorciar-se visando ao atendimento dos dispostos no caput deste artigo, ou seja, no início, certo? O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado. E aqui em vermelho destacado temos que o órgão referido não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Você vai ver uma série de vedações nesse sentido. O controle, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda, e em todas as que utilizam arma de fogo, certo? O controle externo, então, é exercido por ouvidoria, independente em relação ao direito da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, para receber e examinar reclamações, sugestões, elogios e denúncias. E o Poder Executivo Municipal também poderá criar órgão colegiado para exercer outros tipos de controle. Para efeito dos dispostos nesses artigos, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Então aqui novamente temos que as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos e disciplinas de natureza militar, ela tem caráter civil apenas. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira dos órgãos ou entidades, sendo que quando nos primeiros 4 anos de funcionamento a guarda municipal poderá ser dirigida por profissionais estranhos a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Então você vai ver que lá que na Lei 10.826 de 2013, o Estatuto do Desarmamento, traz as vedações. E é assegurado à Guarda Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Que tranquilidade saber disso. A estrutura hierárquica do Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares, novamente, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. E também a Anatel destinará uma linha telefônica exclusiva, que é o número 153, já conhecido, para uso, além de um ramal específico de rádio.
A representatividade é reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselhos Nacionais de Secretaria e Gestores Municipais. Além das disposições diversas, temos que as guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho, já tão conhecida. E é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana, já tão estimadas e conhecidas. Estamos assim chegando ao fim da nossa lei. Você viu que não tem nada de demais, nada de estranho. Se você vê por aí aulas no YouTube com 1h30, 2 horas, é completamente dispensável. Uma leitura de 15 minutos, uma revisão, algumas anotações já são suficientes. Faça seus resumos, faça muitas questões referentes a guardas municipais, isso facilmente você consegue localizar e não deixe de revisar, não deixe de se atentar aos detalhes que podem ser cobrados e força, guerreiro!